você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Juízes, capítulo 6. Nós vamos ler um texto onde Deus, através do seu anjo, vai falar com Gideão. Você conhece a história do Gideão? Você não leu a Bíblia não, gente? Você conhece a história do Gideão? Ah, tá bom, melhorou então. Amém? E a gente vai ver aqui esse trecho da palavra do Senhor. Enquanto você vai achando aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que você pode roubar a glória de Deus? Pergunta aí, fala assim, você acha que você pode roubar a glória de Deus? E aí? Você acha que você pode roubar a glória de Deus? Agora eu que estou te perguntando, você acha que você pode roubar a glória de Deus? Até eu achava que não, agora eu já não tenho muita certeza. Eu falei assim, olha aí para quem está perto de você e fala, ai. Não, você não fez um ai assim, você fala, ai. Desse jeito, gente. 6, a partir do verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. E respondeu-lhe Gideão, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Pode se assentar. Roubar a glória de Deus não é apenas querer aparecer. Porque às vezes a gente acha que roubar a glória de Deus é não dar glória a Ele devida, é assumir para a gente algo que foi Deus quem nos ajudou, foi Deus quem nos encorajou, foi Deus quem nos fortaleceu, foi Deus quem nos deu saúde. Então roubar a glória de Deus não é apenas quando a gente não atribui ao Senhor a honra que lhe é devida, mas é também deixar de refletir aquilo que Ele nos criou para ser, que você foi criado, repete assim comigo, eu fui criado à imagem e semelhança do Senhor. E se nós somos criados à imagem e à semelhança do Senhor, então é para nós manifestarmos a sua imagem, repete comigo, a sua imagem, o seu poder e os seus planos. Então quando nós nos diminuímos, quando nós nos escondemos, quando nós rejeitamos aquilo que Ele planejou para nós, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos roubando o reflexo da glória de Deus que deveria brilhar através das nossas vidas. Negar aquilo que Deus depositou sobre nós não é humildade, mas é uma desobediência disfarçada. Conta aí para quem está perto de você, faz assim, se você negar aquilo que Deus te chamou para fazer, se você negar aquilo que Deus colocou em você, isso não é humildade, isso é desobediência. Muitas vezes a gente acha que nós precisamos ser perfeitos. Gente, Deus é perfeito, Ele não procura ninguém perfeito. Ele procura pessoas que estejam dispostas e disponíveis a obedecê-lo. Por quê? Porque Ele quer ser glorificado através daquilo que Ele faz nas nossas vidas. Então se Ele entra com uma cura, se Ele cura alguém, Ele está mostrando o seu poder. Se Ele levanta algum improvável, tem algum improvável aqui? Amém? Alguém que disse assim para você, você não vai ser nada nem ninguém, isso aí não vai ser ninguém na vida, não é? Apenas quem não compreendeu ainda os planos de Deus, fala assim, eu sou um zero à esquerda, não sirvo para isso. Somente que não entendeu. Mas talvez você tenha escutado isso na sua vida, de que você é um zero à esquerda, ou alguns zeros à esquerda, e muitas vezes vivemos por isso, ao invés de vivermos por aquilo que Deus deseja. Então quando Deus levanta alguém que não tinha cacife para aquilo, Ele está mostrando o quê? Ele está mostrando a sua soberania. Então é nós o quê? Nos permitirmos ser tratados e
e ser instrumentos na mão dele. Então, quando ele cumpre a sua promessa, ele está mostrando o quê? A sua fidelidade. Então, quando você conta um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, você está o quê? Glorificando o nome do Senhor. E se você acabar não contando, porque isso aí é coisa minha, imagina, ninguém está nem aí, é o nome do Senhor que está deixando também de ser glorificado. E por vezes as pessoas, por medo, por vergonha, né, por receio, acabam não contando aquilo que Deus tem feito na sua vida. Gideão, olhando para ele, o que ele disse acerca dele? A minha família é mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Talvez a gente se coloque justamente nessa posição. Quem sou eu na fila do pão para imaginar tal coisa? Quem sou eu para achar que eu vou alcançar determinada coisa? Não, isso aí é muita areia para o meu caminhão. Você conhece alguém que já disse um negócio desse? Amém? E Gideão falou a mesma coisa. Senhor, eu sou o menor da casa do meu pai. Quem sou eu para tal coisa? Mas de que jeito, gente? Deus via Gideão. Deus via Gideão como um homem valente. Então olha aí para quem está perto de você. Se for homem, você vai chamar homem. Se não, se for mulher, você vai falar assim, mulher valente. Então olha aí e fala assim, homem valente ou mulher valente. Dá uma cotovelada, dá um sacode nessa pessoa para dar uma acordada. Amém? A pessoa disse amém. Amém, gente? A gente é valente aos olhos do Senhor. Só que aí, enquanto Gideão olhava para a sua fraqueza, Deus via o quê? Deus viu uma história que ele poderia revelar a sua força. Porque não era na força de Gideão, era na força do Senhor que estava com ele. Então, todas as vezes que nós declaramos, eu não posso, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos contradizendo a palavra de Deus que diz o quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas que nós não seremos atingidos. Que Deus é aquele que não nos deixa e que não nos larga, é aquele que vai à nossa frente, aquele que vai adiante de nós e que também é a nossa retaguarda. Só que muitas vezes a gente se coloca o quê? Repete comigo, a gente se coloca como o menor da casa do Pai. Entenda que Deus não erra os endereços espirituais. Se Ele te chamou é porque Ele viu algo em você que talvez nem você viu, nem você enxergou. Por vezes nós estamos valorizando as nossas más experiências, estamos valorizando os rótulos que nos deram ao longo da nossa história, ao longo da nossa jornada, e estamos o quê? Deixando de lado aquilo que Deus depositou em nós. E nós precisamos o quê? Estar sensíveis. Você quer glorificar o nome do Senhor ou você quer roubar a glória dEle? O que você quer? Você quer glorificar o nome do Senhor. Então nós precisamos estar sensíveis àquilo que Ele nos instrui. Mas o que acaba acontecendo, o medo, a comparação e a autossabotagem nos fazem esconder aquilo que Ele deseja manifestar. Quando Deus chamou Moisés e falou que ele tinha que ir até o Egito, voltar para o Egito e falar com o faraó, o que Moisés falou? Eu não sei falar. Foi o que Moisés falou, eu não sei falar. Ele era gago. E aí tem uma discussão ali entre Moisés e Deus, e até que Deus se satura e fala assim, então tá bom, leva Arão com você, e Arão vai falar. Mas a Bíblia não conta em nenhum momento que foi Arão que falou, mas todas as vezes que foi Moisés. Mas tudo bem, o Arão estava lá. Então, para as nossas desculpas não se sobressaem aquilo que Deus enxergou em nós e viu em nós. Se você pensar, se você não me conhece, você pode achar que eu sou mansa desse jeito. O que é isso, gente? Ninguém deu risada, né? Só a turma da esquerda, não, da direita minha aqui. Só Jesus, né? Aleluia. Mas não sou, gente. Mas aqui o que é? Aqui é o Espírito do Senhor em mim. Não sou eu, é Ele na minha vida. Se eu olhar para a minha limitação, se eu olhar, imagina, não dou conta disso não. Eu sei que eu não dou conta. Mas quando eu me permito ser um instrumento nas mãos do Senhor, eu sei que é Ele através de mim. Eu tenho às vezes que fazer alguns atendimentos e as pessoas entram na salinha. E aí chamam a minha salinha ali na frente de Amansa Barro.
Mas quem já fez atendimento comigo, de vez em quando fala assim, a pessoa, ai, obrigada pelo carinho, pela atenção. Eu falei, só penso comigo, assim, Jesus é o Senhor na minha vida. Amém, obrigada, irmão, pelo aleluia. Por quê? Porque não sou eu, gente. E é isso que a gente tem que aprender, a nos desprender. Porque não somos nós. Quando o Senhor nos envia, repete comigo, eu falei assim, quando o Senhor me envia, é Ele em mim, é Ele em nós. Então toda vez que você rejeita o chamado, você está negando a sabedoria de quem te escolheu. Você acha que Deus errou te chamar? Pergunta aí, você acha que Deus errou te chamar? Fala assim, então para de roubar a glória dEle. Existe uma diferença entre humildade e anulação. Humildade é reconhecer que tudo vem de Deus. Já a anulação é acreditar que Deus não pode me usar. E aí nós estamos vivendo o quê? Nós estamos vivendo humildade ou nós estamos vivendo anulação? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho jeito para pregar. Muitas vezes o que Deus quer te usar para pregar não significa estar numa plataforma com um microfone, mas você atinge pessoas que os pastores não conseguem atingir. Você está na sua família, você está nos seus vizinhos, você está com os seus amigos, você está no local de trabalho, e você é essa voz que Deus deseja usar no meio das pessoas em que vocês estão, e que muitas das vezes os pastores não vão conseguir alcançar, mas você é essa voz. E se você ficar pensando, eu não sei pregar, vou te falar o que Deus falou para Jeremias, abra a tua boca e eu a encherei. Porque não é nós, repete assim comigo, fala assim, não sou eu, mas é o Espírito de Deus através de mim. Então cotovela aí e fala assim, só abre a boca, crente. Fala, deixa Deus te usar. Cada vez que a gente se cala por medo, nós impedimos que a glória dEle passe através da nossa vida. Deus não nos pediu perfeição, mas Ele nos pediu permissão para trabalhar através de nós. E aí eu quero te fazer essa pergunta, Deus tem permissão para trabalhar através de você? Você tem se permitido fazer com que Deus use você para a honra dEle, para glorificar o nome dEle? Ou será que antes, quando o Espírito Santo te conduz, quando o Espírito do Senhor te pede alguma coisa, para você falar alguma coisa, para você fazer alguma coisa, você fala assim, Senhor, manda outro lá, não, isso aqui não é para mim, não, isso aqui é para os outros orarem, imagina, eu não dou conta disso. Porque por vezes nós estamos nos esquivando daquilo que o Senhor vem nos pedindo. Às vezes é até mesmo de alguém que bate na nossa porta, pedindo alguma coisa. E ao invés da gente fazer como Pedro, não tenho prata nem ouro, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Nós nem sequer oramos pelas pessoas. Aquilo que nós temos de melhor em nós, não é o nosso dinheiro. Não é aquilo que nós temos na despensa da nossa casa. O melhor que nós temos em nós é Jesus Cristo. Aquilo que de graça nós recebemos, de graça nós também nos dá. Que as pessoas que baterem na nossa porta, elas recebam sim, aquilo que talvez elas vieram pedir, um copo d'água, um alimento, alguma coisa, mas elas recebam também Jesus Cristo na vida delas, uma oração da nossa parte, amém? Cotovela aí de novo, fala assim, deixa Deus te usar. Da mesma forma, quando nós nos contentamos com uma vida pequena, uma vida sem propósito, uma vida sem coragem de viver os sonhos de Deus, nós estamos declarando o quê? Aquilo que o Senhor pensou para mim é grandioso demais. Não, isso é demais para a minha vida. Gente, é claro que os planos de Deus são muito maiores do que os nossos. A Bíblia fala o quê? Que os pensamentos de Deus sequer chegaram ao nosso coração. Se a gente achar que a gente não merece tal coisa, nós estamos limitando Deus, nós estamos limitando a glória dEle sobre as nossas vidas. Então quando nós nos colocamos, não, tal coisa não é para mim. Talvez você viu um terreno para construir, talvez você viu um prédio para você abrir um negócio seu, você está aí, não, isso não é para mim. Olha para esse crente bonito e fala assim, para de roubar a glória de Deus de se manifestar na sua vida, porque não é você, é Deus através de você. Então isso rouba a glória de Deus, porque a plenitude da sua vontade também não se manifesta. E a vontade de Deus é o quê? Repete comigo, fala, é agradável, é boa e é perfeita.
Viver debaixo daquilo que Deus planeja, viver abaixo daquilo que Deus planejou para as nossas vidas, é viver fora da sua vontade, e fora da sua vontade não tem glória. E como corrigir essa postura nas nossas vidas, se nós não estamos aí, então, se nós estamos na verdade roubando a glória de Deus? Primeira coisa, aceite a verdade, aceite que você foi criado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Entenda que a insegurança não é sinal de humildade, mas é sinal de desconfiança do Criador. Ai, será que Deus não vai mesmo me largar lá sozinho e fugir? Você acha que Deus vai fazer isso? Só que quando nós abraçamos a insegurança, nós nos afastamos do Senhor nessa confiança. Por isso afirme todos os dias: eu nasci para a glória de Deus, eu nasci para a honra, para louvor, e Deus vai me usar como instrumento para glorificar o seu nome, porque o Senhor nos constituiu sobre essa terra. Repete comigo, fala: para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para tirar da prisão os presos, para ressuscitar mortos, para curar enfermos. Amém, gente? É para isso que o Senhor nos fez. É através das nossas vidas que vidas serão alcançadas. Vidas foram instrumentos de Deus para alcançar você, amém? Agora olha aí e fala assim: já é hora de você alcançar alguém também. Eu aprendi uma oração: Senhor, cumpra os teus planos sobre essa terra, mas se possível for, Senhor, me inclua neles. Eu quero ser participante desses planos. Nós nascemos nessa geração, então é nessa geração que nós podemos fazer alguma coisa para marcar. Não é na próxima, não é naquela que passou, mas é nessa. É nestes dias que nós estamos vivendo. Outra coisa que a gente tem que fazer para nos alinhar e não roubar mais a glória de Deus é parar com a comparação. A comparação é uma fábrica de complexos. Tem gente que olha o corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo não se manifesta somente dentro da igreja, mas se você faz parte do corpo de Cristo, então aonde você vai, você é corpo de Cristo, amém? Nem todo mundo é mão, nem todo mundo é pé, nem todo mundo é pulmão. Nem todo mundo, nem todo o nosso corpo está exposto. Existem órgãos que estão internos e são preservados, amém? O importante é que cada um reconheça o seu papel, o seu propósito no corpo de Cristo. E pergunte sempre ao Senhor: Senhor, o que o Senhor deseja de mim hoje? O que o Senhor deseja que eu faça hoje, sabendo qual é o seu propósito sobre essa terra, dentro do corpo de Cristo. Para de ficar olhando: ai, mas o fulano lá, eles falam de Jesus. Gente, mas ele fala assim, ó. Ele fala assim, tá, e amém. E você foi chamado para quê? Porque talvez você não foi chamado para falar assim, mas você foi chamado para estar de joelhos dentro do seu quarto, clamando e intercedendo, para que esses que estão à frente, aparecendo, não é? Sejam sustentados pela sua oração. Então nós sabemos qual é o nosso papel. Então quando vê ela aí, fala assim: chega de comparação. Fala: para de querer se aparecer, de se parecer com outra pessoa. Porque quando a gente procura ser a outra pessoa, a gente apaga o brilho daquilo que Deus nos chamou para ser. E nós precisamos ser a obra-prima que Deus nos criou. Por isso agradeça a Deus por aquilo que Ele te deu, inclusive as situações difíceis que você já viveu na sua vida, porque elas te forjaram a ser quem você é hoje. Entenda que se não foi Deus que trouxe a tempestade, a tribulação e a frustração na sua vida, Deus vai usar isso em benefício seu. Porque repete comigo, fala assim: porque tudo contribui para o meu bem, que amo o meu Senhor. Então Deus vai usar para o nosso bem, amém? E outra coisa, dê passos de fé. Mesmo tremendo, mesmo com medo, a gente avança, porque não diz respeito a nós, mas diz respeito ao plano de Deus para as nossas vidas. Porque Deus é glorificado quando você obedece e não quando você se sente pronto. Porque quando a gente se sente pronto, a gente muitas vezes não depende de Deus. As meninas, amém? Quando a gente vai fazer os primeiros bolos na nossa vida, a gente ora, a gente jejua, você fala: Senhor, a gente pede: Senhor, envia os anjos, ajuda eu aqui, Espírito Santo, que eu não erre, que eu não fale, mas é uma dependência total. Mas depois que a gente já fez 50 vezes a receita, a gente só põe no forno e fala: obrigado, Jesus, está abençoado para a glória do Pai. É ou não é? É ou não é?
Então, se a gente achar que a gente já sabe, se a gente achar que a gente tudo pode, que a gente está fervendo, a dependência de Deus acabou. Então eu não posso esperar estar pronto, eu preciso me colocar nessa dependência. Pedro andou sobre as águas enquanto ele estava olhando para Jesus, mas ele afundou quando ele olhou para si mesmo. Quando nós olhamos para nós, o medo nos faz encolher, mas se nós permanecermos olhando para aquele que nos chama, nós iremos avançar, porque é a obediência que glorifica. Muitas vezes nós pedimos ao Senhor: Senhor, usa o fulano, né, para ministrar aqui, esse parente na minha casa, porque o profeta não tem honra na sua casa. Então muitas vezes a gente dentro da nossa casa a gente não consegue falar, e a gente precisa orar pedindo para que Deus use alguém para ministrar na nossa família, amém? Mas do mesmo jeito, repete, conta aí para quem está perto assim, do mesmo jeito, tem outra família que está orando para Deus usar você também. Então fala, criatura, deixa Deus te usar, deixa Deus manifestar o seu poder através da sua vida. Ore com coragem hoje, fala assim: Senhor, eis-me aqui, cumpra em mim o teu querer e o teu desejar. Vamos ficar de pé? A gente não tem que entender, a gente não tem que compreender, a gente só tem que obedecer. Repete comigo, fala assim: obedecer. Então roubar a glória de Deus não é só tomar crédito, mas é também negar o crédito daquilo que Ele depositou em nós. Quando nós não vivemos os sonhos de Deus, nós roubamos a glória do Senhor que desejava se manifestar através das nossas vidas. Eu não sei quem é você hoje, em que momento, em que situação você tem permitido que Deus não se manifeste na sua vida. Seja pela sua história passada, seja por medo, seja por receio, por não acreditar que Deus pode usar alguém como você, viu? Conta aí para quem está perto de você, fala assim: Deus já usou uma jumenta. Fala assim: você vale muito mais do que isso. Você achou que eu fosse mandar te chamar de jumenta, né? Não, não ia não. Porque muitas vezes a gente se sente isso. A gente se sente uma jumenta, para não falar que alguns se chamam de burro, né, gente? Fala a história para outro dia. Mas Deus nos escolheu para que nós sejamos portadores da glória dEle e anunciemos o reino dos céus, amém? Coloque a mão sobre o seu coração e faça a sua oração para Ele agora. Entregue a Ele o seu coração e fala assim: Senhor, só tenho roubado a Tua glória. Seja por medo, seja por receio, seja, Senhor, por não acreditar que alguém como eu pudesse ser usado pelo Senhor. Ou até mesmo, Pai, porque não imaginávamos que ao não cumprirmos os Teus propósitos, não vivermos, Senhor, os Teus anseios, os Teus sonhos para as nossas vidas, nós estaríamos roubando a Tua glória. Pai, nós não queremos roubar a glória que lhe é devida, mas queremos ser instrumentos do Senhor sobre essa terra, para anunciar o ano aceitável do Senhor, para testificarmos do seu poder, para testificarmos, Senhor, da sua glória, pois existe um Deus que tudo pode, não há nada impossível para o Senhor. Pai, nós queremos ser os seus filhos amados, que vivem, Pai, no centro da sua vontade. Então nós te agradecemos, doce Espírito Santo, por nos iluminar o caminho. Queremos, Pai, trilhar os nossos dias de maneira a honrar e a glorificar o Teu nome.